Quem na vida nunca teve dívidas? Somente a Rainha Elizabeth, que paga tudo à vista. Mas tirando isso, não conheço uma pessoa que não tenha tido dívidas. Eu não conheço um país que não tenha tido dívidas. Se você é uma das pessoas que está endividada, então esse vídeo é para você. Então, benção, roda a vinheta pra gente. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. Antes de entrar no tema matando as dívidas, é preciso necessariamente que você entenda por que eu fiz dívida? Por que eu tenho dívida? Será que foi um caso de extrema necessidade, como eu estava passando fome, ou então precisei comprar isso para salvar uma vida, ou porque eu sou uma pessoa consumista, ou porque eu sou uma pessoa que gosta de comprar itens supérfluos, ou porque eu quero apresentar um status para as pessoas, de acordo com tanta publicidade que nós recebemos hoje. É comum. Então, o primeiro momento é entender o porquê que você tem dívidas. Para que, quando você entender isso, depois que você resolver as dívidas, você logicamente não tenha mais. Tranquilo? O segundo ponto que você precisa entender é que todo mundo precisa de dívidas. Fazer dívidas não é o problema, logicamente, quando ela é controlada. Como você imagina que as empresas se financiam para expandir os seus negócios, para montar outras empresas? Como você imagina que elas fazem alavancagem? Como você imagina que a economia está hoje sem fazer dívidas? Todos os países precisam fazer dívidas, dívidas controladas. Dívida não é o problema. Dívida é uma solução que você encontrou para resolver um problema de desorganização. Dívida ruim é uma dívida cara, que possui juros altos, que é uma dívida descontrolada, porque você não tomou conta dela no início, e uma dívida desnecessária, simplesmente porque você não conseguiu encaixá-la dentro do seu orçamento e acabou aí fazendo dívida, deixando rolar, e aí já viu. Mas entenda, dívida não é algo ruim. Todo mundo precisa fazer dívidas para algum tipo de projeto, inclusive para conseguir pagar suas próprias contas, por exemplo. Então, países se financiam, empresas se financiam, fazem dívidas controladas, ajustadas dentro de um orçamento empresarial ou dentro de um orçamento pessoal, por exemplo. Se você nesse momento que está vendo pensa em investir, resolver as dívidas é o primeiro projeto de sua vida antes de você pensar em investir. Antes de você, inclusive, pensar em fazer reserva de emergência, que é um item que eu bato bastante. Bom, há diversas atitudes que você precisa tomar em conjunto para resolver a questão da dívida. A primeira delas é com relação a como está o seu orçamento. Não tem um orçamento, não tem um controle, né? Então para tudo e faça um controle orçamentário pessoal seu, né? O quanto que você ganha, de onde vem o dinheiro e para onde que vão aí os custos fixos, pelo menos os custos essenciais. Com esse orçamento mensal você consegue saber o quanto em tese te sobra para conseguir executar o plano de ação que vem na frente. O segundo ponto é você fazer um mapa da dívida, como esse que aparece aí na tela. Esse mapa ele vai identificar todas as empresas, todas as pessoas que você deve, que você tem uma dívida ativa e assumida. Depois que você mapeia tudo isso, você coloca os valores, né? Você vai fazer a soma do total, do quanto que você está devendo, e aí com isso você vai elaborar aí um plano de ataque. Qual é que eu ataco primeiro? O que tem dívida maior, a que tem a dívida cara, começo pagando os de baixo, os amigos que eu estou devendo. Cada situação é uma situação diferente, então tem que ser olhado com bastante carinho. O que eu fiz na época em que eu tinha dívidas, que estava controlada, foi atacar a maior e a mais cara. Qual é a mais cara? É aquela que possui um juros muito alto, né? Exemplo, cartão de crédito que tem aí 350, 300% aí ao ano. Então, no meu caso, particularmente, eu preferi atacar essa maior. A outra era pequenininha e podia esperar sem ter um impacto, né? Eu paguei depois.
Você tem que olhar, inclusive, antes de você fazer uma proposta de correr atrás dessas pessoas que você deve, dessas empresas, você tem que analisar se a parcela que você viu dentro desse montante cabe no seu orçamento. Então não vai adiantar você fazer um mapa da dívida muito bonito se você não sabe o quanto que você tem no seu orçamento destinado a pagar dívidas. Lembrando, para entrar em dívidas é muito fácil se você entra em 2 dias, mas para sair, geralmente leva-se anos para conseguir sair dela. Seja caducando, como se fala aí depois de 5, 10, 15 anos, ou então vai levando aí e paga-se muito caro por elas. Então não adianta olhar para a dívida sem olhar para o orçamento, certo? Tente tirar de sua vida os cartãozinhos, o capetinha dos cartãozinhos parcelados, né? Principalmente em lojas de departamento, como por exemplo Riachuelo, C&A, Renner. Nada contra as lojas, mas contra a questão dos parcelamentos. Se você atrasa, já está pagando os juros. Eles ganham sentado em cima de você por conta do seu descontrole. Se você não precisa, não é necessário que você tenha um cartão e nem que você o utilize. Essa também é a grande questão. Evite parcelinhas, porque sempre consomem um saldo valioso do seu orçamento. E eu aposto que são itens que você não precisa, porque se você tem uma dívida que não é vinculado à sua existência, à sua sobrevivência, ela não é tão essencial assim. Você concorda comigo? Então, esse tem que ser o caminho. Com certeza, todo mundo tem ao menos um talento na vida. Veja se você não consegue, por exemplo, fazer renda extra com ela. Aí, com isso, você vai conseguir amenizar o tamanho da dívida. Vai conseguir colocar na estratégia de pagamento delas. Tá bom? Nunca, nunca, nunca pague o mínimo do cartão de crédito. Como todo mundo já fala, é muito ruim e prejudicial para você. E por um tempo de sacrifício por conta dessas dívidas, né, você deve ser o louco ou a louca do corte dos gastos. Então, quanto menos você pagar de despesa, mais vai te sobrar para conseguir pagar as dívidas, para resolver isso o mais rápido possível. Então, é esse o momento que você tem que dar o máximo de si para conseguir reduzir ao máximo as suas despesas, cortar aquilo que você não precisa, vender aquilo que está parado há um tempão e você não utiliza. É bom que você faz uma faxina, junta um dinheiro e consegue aí fazer o pagamento dessas contas. Rapaziada, é assim que vocês vão matando uma dívida estruturada, que está agora com planejamento, olhando para o orçamento, olhando para o tamanho da dívida, qual é o mais perigoso, qual é aquele que está mais gatinho, né? O quanto que eu tenho, negociando, reduzindo o custo, não tem mistério. É esse o caminho que tem que fazer. Agora, olhe para dentro de si, perceba o que te levou a fazer dívidas e assuma, coloque para fora, exponha que você precisa resolver esse problema para você não levar mais adiante. Tome coragem, devagarinho a gente chega lá. Curta, compartilha e um grande abraço do Carioca. Valeu! I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home.